Fala galera, beleza? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Estou aqui com vocês hoje para responder a questão número 4. Estamos na lista de Agricultura. O professor Marcel disponibilizou essa lista para as suas turmas aí, tanto do extensivo como das turmas de Medicina, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão. Chegaram muitas dúvidas acerca dos gráficos, aliás, do gráfico, né, dos dados que constam no gráfico desta questão, que aparentemente estão meio esquisitos, não estão muito condizentes com o que nós temos na realidade, né? O que nós temos aqui, né? Uma representação da distribuição de alguns fatores econômicos e produtivos no que diz respeito às duas principais modalidades na produção agrícola e agropecuária no Brasil, né? Aquilo que a gente conhece como agricultura camponesa ou agricultura ainda familiar, eventualmente, e aquele outro modelo mais mecanizado, mais comercial, mais industrial, que seria o agronegócio. E aparentemente as informações aqui não estão condizentes com aquilo que nós estamos acostumados a trabalhar em relação a essa diferenciação, ok? Então o que eu fiz? Eu fui atrás da prova, efetivamente, aqui, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, o vestibular de 2019, fui lá dar uma olhadinha na prova e aí eu encontrei a questão aqui no seu molde original, ok? E a imagem da questão original não está muito boa, tá? Então, o que eu fiz? Eu dei um zoom aqui na imagem, como vocês podem olhar aqui comigo, ok? E aí sim a gente consegue observar que, né, de fato, agora sim está condizente aí com a realidade, né? Ou seja, né, a coloração um pouco mais clara aqui no gráfico, remetente às informações sobre o agronegócio, as colorações um pouco mais escuras, aí o tom de cinza um pouco mais escura, associado à agricultura camponesa ou familiar, ok? Então, é com base neste gráfico aqui que a gente vai tentar discutir um pouco as questões das alternativas. Então, vamos voltar ali para aquela versão que nós temos aqui, ok? É exatamente a mesma questão. Houve algum problema possivelmente na formatação ali do gráfico ao ser feita a questão, ao ser refeita a questão, por conta disso rolou esse probleminha. Então vamos dar uma analisada aqui agora com base nessas informações, né? A gente consegue observar que 86% do crédito é repassado ao agronegócio, enquanto somente 14% é repassado à agricultura camponesa. A quantidade de terras, né, o percentual das terras brasileiras utilizadas pelo agronegócio corresponde a 76%, que nos remete àquela condição de uma ampla concentração fundiária, enquanto somente 24% está associado, né, é de posse de proprietários que se enquadram nessa modalidade de agricultura camponesa. No que diz respeito à produção, né, ao volume da produção, nós temos já uma proporção um pouco mais próxima de uma igualdade, cerca de 60% da produção é feita pelo agronegócio, enquanto 40% pela agricultura camponesa. E nos últimos dois dados, né, a produção de comida, ou seja, né, a produção alimentar, a produção que abastece alimentarmente o país, né? Aí nós temos cerca de 70% dessa produção feita em atividades camponesas ou familiares, enquanto somente 30% é produzido pelo agronegócio. E no que diz respeito à geração de empregos no campo, essa situação é ainda mais diferente, né? Você tem 26% dos empregos em propriedades rurais e agrícolas sendo geradas pelo agronegócio, enquanto 74% desses empregos são associados à agricultura camponesa. Então, com essas características, a gente consegue dar uma analisada em cada uma das alternativas. Então, vamos uma por uma. A primeira nos diz o seguinte: o agronegócio é responsável pela maior parte da produção de alimentos e pela geração de empregos no país. Se a gente leva em consideração esses dois últimos dados aqui, a gente pode justamente contrapor essa análise, considerando que é, na verdade, a agricultura camponesa responsável pela maior produção de alimentos e também pela maior geração de empregos. A geração de empregos, vale um comentário, se justifica muito pela baixa incidência de uma mecanização ou de uma automatização nessa produção. Geralmente, a produção agrícola que é mecanizada e automatizada é a produção do agronegócio. E aí, se você tem um modo de produção que é mecanizado e automatizado, a sua demanda por mão de obra torna-se relativamente menor. Se um trabalho que você demanda, por exemplo, 20 trabalhadores fazendo aquele corte, por exemplo, braçal de determinado tipo de colheita ali, ok? Então, por exemplo, corte braçal da cana-de-açúcar. Se você precisa de 20 pessoas para fazer aquela atividade, ou ao mecanizar aquela atividade você passa a precisar somente de uma pessoa controlando uma máquina, você tem 19 novos desempregados. Então, nós temos justamente com base nessa ideia, ok? Essa diferença na capacidade de geração de empregos, pensando nas duas modalidades de produção.
Então, a alternativa A, incorreta. Vamos ver a B. A agricultura camponesa tem baixa capacidade de geração de trabalho e renda, mas ocupa a maior parte das terras. Muito pelo contrário, né? A agricultura camponesa ela tem uma grande geração, uma grande capacidade de geração de empregos, justamente por essa menor mecanização da produção, entre outros fatores, né? No que diz respeito à renda, nós poderíamos usar como referência a produção, né? Então é uma produção que gera 40% aí de todo o volume de mercadorias e produtos agropecuários no país, né? Então podemos considerar que é uma renda também elevada, ok? No entanto, né, tem uma proporção de terras aqui bem reduzida em comparação ao agronegócio, que ocupa 76% das terras no Brasil, tá bom? Então, a alternativa B também incorreta. A C ele vai falar que os créditos do governo são majoritariamente utilizados pela agricultura camponesa, que emprega a maior parte das pessoas. A agricultura camponesa, de fato, emprega a maior parte das pessoas, mas o maior volume de crédito é destinado ao agronegócio, ok? Crédito é muito associado, por exemplo, a empréstimos, a financiamentos. Então, o agricultor, por exemplo, precisa comprar uma máquina agrícola, mas ele não tem o capital necessário para comprar aquela máquina. Ele pode pedir um financiamento ao Estado, ao governo, e o governo ou outras instituições, por exemplo, privadas, né, instituições financeiras privadas, elas vão fornecer esse investimento ao agricultor para que ele consiga, né, ter acesso a essa infraestrutura. Então, isso é geralmente voltado aos grandes produtores, né, os grandes produtores, o grande, né, grandes propriedades, o agronegócio de modo geral, usufrui mais facilmente desse crédito, especialmente em algumas instituições estatais, ok? Então, a alternativa C também incorreta. A alternativa D nos diz que o agronegócio utiliza a maior parte das terras e emprega menos do que a agricultura camponesa. Opa, faz sentido, ok? Então, se a gente tem, né, justamente uma menor proporção de terras associadas à agricultura camponesa e uma maior proporção associada ao agronegócio, a gente tem, né, um diagnóstico dessa concentração fundiária. E é interessante porque, né, e é justamente essa uma boa referência dessa ideia de concentração fundiária. Você tem 24% das terras concentradas, né, na mão aí dos pequenos produtores da agricultura camponesa, mas nessas 24% das terras, nesses 24%, nessa proporção menor, você tem 74% das pessoas empregadas. Então, para você ver essa relação, né, como uma menor quantidade de terras emprega uma maior quantidade de pessoas, enquanto no caso contrário, você tem justamente, né, uma situação completamente inversa, ok? Então, a alternativa D é justamente aquela que está aí mais satisfatória, que dá conta aí mais adequadamente dessa discussão. Vamos finalizar aqui então vendo a alternativa E. A agricultura camponesa possui baixa produtividade e baixa capacidade de produção agrícola. Nós não temos efetivamente um dado que nos aponte diretamente esse fenômeno, né? A produtividade, ela geralmente é estabelecida numa comparação de produção por área ou produção por tempo, ok? Nesse caso, o que a gente pode pensar para conseguir estabelecer essa relação de produtividade? Bom, nós temos que 40% da produção nacional de recursos, de mercadorias agrícolas, ela é feita pela agricultura camponesa em 24% da área. Então, nós temos ali uma produção de né, quase metade do total produzido no país em menos de 1/4 das terras que o nosso país possui, terras agricultáveis. Ou seja, né, nós temos então uma alta produtividade nesse caso. Okay? Você tem uma produção em grande escala num percentual relativamente pequeno de terras agricultáveis utilizadas. Então, nós temos uma grande produtividade na agricultura camponesa. Okay? A baixa capacidade de produção agrícola, nós podemos pensar na própria produção por si só. Okay? E aí, novamente, né, se estamos ali próximos de uma igualdade, entre os dados apresentados é aquele que mais possui uma proximidade com um cenário de igualdade, ok? Podemos também considerar que se trata de uma modalidade de produção agrícola também de alta capacidade de produção. Então, novamente, a alternativa D é a correta, ok? E vale a atenção aí para esse gráfico, né? Lembrando que o gráfico lá na lista fornecida ele acaba tendo algum tipo de problema de formatação, né? Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas pegando a questão original lá na prova, efetivamente nós temos de fato aí, né, o gráfico com informações mais condizentes com a realidade. Beleza, gente? Então é isso. Espero ter ajudado. Boa tarde, bons estudos para você.